Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje a respeito do NetFlow e falar a respeito também de gerenciamento de tráfego e um tráfego muito especial que é o Voice over IP. O Voz sobre IP é um tráfego que possui como característica principal a sua sensibilidade a atrasos e latências. É bem verdade que nós não vamos falar sobre atrasos e latência, mas nós vamos mostrar como nós conseguimos, através de uma captura do NetFlow Collector, buscar essa e destacar essa gerência de tráfego. Vamos começar então a falar a respeito dele? Como tela inicial, então, vamos falar a respeito do uso intenso das aplicações em redes num momento específico da nossa vida em que estamos passando, o uso e a aplicação de aplicativos em ambientes de rede tornaram-se muito importante. A produtividade de rede e a utilização de recursos de rede, elas acabaram sendo uma realidade hoje em tempos bem adversos daqueles que nós estamos acostumados. Os impactos nas mudanças de redes também foram bem expressivos, as anomalias das redes, vulnerabilidade em relação à segurança e outro aspecto bem importante é o impacto da tecnologia no cenário global, o uso intenso dos ambientes em tempo real. Então, essa é a nossa discussão que nós vamos tratar nas considerações a seguir. Para apresentar isso de uma maneira um pouco mais específica, o uso do NetFlow na rede, ele atende às necessidades, criando um ambiente onde administradores têm as ferramentas para entender quem, o que, quando e onde o tráfego da rede ele está fluindo. O comportamento da rede, então, ele é compreendido e trata-se através de um processo de negócios e melhora onde fica disponível uma trilha de auditoria de como a rede é utilizada. Esse aumento e conscientização reduz a vulnerabilidade da rede que está relacionada à interrupção e permite a operação mais eficiente da rede. As melhorias, então, na operação reduzem os custos e geram maiores receitas de negócio por meio de uma utilização assertiva da infraestrutura de rede. Então, hoje nós vamos falar a respeito desse uso mais assertivo e como nós podemos coletar essas informações. Para o dimensionamento adequado e entender o comportamento da rede, nós vamos usar um cache do NetFlow. E nesse cache, ele vai tratar o endereço de origem, o endereço de destino, onde se origina o fluxo e para onde esse fluxo é encaminhado. Ele também traz informações de portas, onde se caracteriza o tipo de aplicativo e onde esse tráfego ele é originado. A classe de serviço, ela pode examinar a prioridade, ela vai trazer essas prioridades setadas a partir de políticas de qualidade de serviço, de QoS. A interface do dispositivo, então, ela pode informar onde esse tráfego ele está sendo utilizado e por qual dispositivo de rede. Os pacotes, os bytes, eles são apresentados através de quantidades que são apresentadas dentro da gerência de tráfego. Os endereços de IP, eles podem então incluir os rautos de melhores rotas dentro de um BGP, por exemplo, dentro de um sistema autônomo. E os timestamps de fluxo, esses carimbos de data e hora para cálculo de pacotes por segundo que são enviados por uma rede. Ele pode trazer essa contabilidade, esse billing mais assertivo dentro da estrutura de rede. Os sinalizadores de TCP para examinar os handshakes, as trocas entre eles, e os relatórios que são exportados para análise de tráfego são apresentadas dentro de uma administração que a gente pode entender como FECAPS, que é uma administração de Failure, Configuration, Performance, Accounting e Security, segurança, dentro da estrutura como um todo. O objetivo aqui é mostrar como que o NetFlow ele faz essa apresentação dessa contabilidade de rede. A criação de um fluxo, então, no Cacheflow leva em consideração, então, a inspeção de pacotes dentro de um tráfego que pode estar associado a uma política, que ele pode tratar de política de tráfego dentro da estrutura de transferência de pacotes, que pode ser originada através de um Stateful Packet Filtering e originada através de endereços de IP, por sua origem ou destino, para onde esse pacote é encaminhado, uma origem de porta específica ou um destino de porta, ainda pode estar avaliando
políticas que são setadas dentro de políticas de QoS, utilizando marcações de pacote dentro de um campo que é o Type of Service, utilizando o diffserve code point. Então, eu posso estabelecer o tráfego, que ele pode ser entrante ou sainte, de acordo com a política que é estabelecida dentro da nossa lógica de fluxo de tráfego. Para exibir essas questões todas que nós mencionamos e trazer uma simulação, nós vamos usar o Packet Tracer. O Packet Tracer, ele também existe um curso que é gratuito para os alunos do NetAcad e que ele está disponível na plataforma para vocês se inscreverem. Ele possui um plano bem interessante para que você possa se apropriar desse simulador e usá-lo com qualidade para você poder aprender e estudar os componentes, não somente da estrutura de rede, mas também suas funcionalidades. Na introdução ao Packet Tracer, você tem um plano de acordo com o que é apresentado no programa do Net Academy. Então, faço votos que você utilize para você saber aproveitar um pouco mais as funcionalidades do programa, não somente do Net Academy, mas também desse simulador sensacional que você vai aprender a utilizar vários recursos da rede e enxergar e não somente aumentar seu conhecimento teórico, mas também prático. O Pact Tracer, ele traz não somente a teoria, né, que envolve todo o contexto de estrutura de rede, mas também apresenta topologias e as configurações físicas dos equipamentos, simulando o equipamento real. É uma experiência não somente de contextos de habilidades, mas também de conhecimento teórico e prático. Aqui faço um convite também para que você entre no http://community.cisco.com e conheça a comunidade Cisco em português. É um material extremamente rico de troca entre todos os colaboradores, participantes, especialistas, entusiastas, para que nós possamos trocar informações. Inclusive, esse conteúdo é uma das ações que a comunidade Cisco em Português faz especialmente para vocês, para que vocês e nós, como um todo, possamos trocar experiências e aprendermos cada dia mais. A comunidade Cisco, ela também está presente em todo o globo terrestre. Ela tem comunidades em russo, em inglês, em espanhol, em francês, em chinês, japonês e em português. Não esqueça também de avaliar os conteúdos publicados na nossa comunidade. Agradeça as pessoas que compartilham generosamente seus conhecimentos dentro dessa comunidade, deem um cudo ou ainda um distintivo, agradeça, avalie e compartilhe também respostas, caso você esteja envolvido em algum tópico que seja do seu interesse. Contribua também com documentos, com vídeos, com materiais. Vamos fazer essa comunidade crescer a cada dia mais. Quando a sua dúvida for resolvida, não esqueça de agradecer e de também apresentar o quanto você ficou feliz com o resultado. A comunidade, ela agradece. E agora nós vamos para a nossa demonstração do NetFlow e do uso das redes, como elas podem ser avaliadas a partir do esforço dentro da estrutura de rede. E não esqueça de fazer a sua pergunta. Nossos especialistas, eles respondem e você também pode participar das discussões. Participe nos nossos fóruns. Nos pergunte o que você quiser. Eu, Olivia Braga, convido vocês agora a discutirmos esse assunto tão intrigante e interessante, NetFlow e VoIP. E não esqueça de participar nas redes sociais da comunidade Cisco em português, pelo Twitter e o Facebook. Convidamos você também a participar das comunidades no YouTube, nos Apps e no LinkedIn. E agora que eu já apresentei para vocês todos os canais para falar com a comunidade Cisco em português, bora para a simulação, galera! Olá, pessoal! Aqui eu de novo, Olivia Braga, para falar para vocês um pouco sobre o NetFlow, que é um protocolo de análise de rede que foi inicialmente criado pela Cisco para dar capacidade de coletar informações
mais detalhadas sobre o tráfego de rede e como ele flui através da interface de um roteador. Porém, é importante destacar que esse protocolo ele foi descontinuado, os serviços dele algum tempo atrás, mas a gente substitui ele mais adiante pelas aplicações do NetConf, que não é a abordagem que nós vamos tratar aqui, porque hoje eu vou falar sobre NetFlow e VoIP. Para falar desse tráfego tão delicado e é tão sensível à latência, eu vou utilizar alguns equipamentos que já são conhecidos por alguns aqui. O nosso 2811, que é um roteador que a gente entende como Integrity Service Router, e vou usar também o Switch 2960 e como dispositivos de ponta, como End Devices, dois PCs, que eu já explico para vocês para que é a utilização deles, e o nosso IP-fone. Eu vou utilizar três IP-fones 7960, vou colocar aqui um do lado do outro. Eles seriam os eFones e daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês a questão dos ramais e a utilização de cada um deles dentro da estrutura. Vou colocar um server, que vai ser o NetFlow Collector, e vou trazer colocar ele um pouquinho mais aqui adiante para ficar bonitinho. Na topologia, então, nós vamos ter o 2811, o 2960, dois PCs e três IPfones, e mais o nosso server. Na configuração, usando aqui a ferramenta de conexão, vou usar um cabo straight, vou colocar na FAST 0/0 e na interface F0/24 do switch. Vou utilizar a F0/1 e na FAST do server. E a partir da interface F0/0 do switch, vou interligar os nossos equipamentos, que são os equipamentos da ponta aqui, os End Devices. Vou utilizar até a interface 5. Vou colocar aqui na porta switch. Porta switch e porta F0/5, o último equipamento aqui da ponta. Para poder fazer com que vocês tenham uma visão melhor, né, da identificação da rede, eu vou fazer o seguinte. O IP desse equipamento vai ser o 192, opa, 192.168.20.2, porque o ponto 1 eu vou usar na rede, na interface F0/1. A máscara é 255.255.255.0. O default gateway dele 192.168.20.1, que é a interface acima. Vou copiar e colar isso aqui e vou colocar no nosso router, que eu vou chamar ele de router A. Opa. Router A. Ele vai ser o 10.1. E vou colocar ele ajustado aqui. Opa. Aqui pertinho. Ajustar o desenho. Uma vez que eu coloco esses endereços, eu preciso colocar nos equipamentos estático, né? Então, eu venho em Desktop, IP Configuration, vou utilizar o endereço 192.168.20.2 aqui. E Default Gateway, vou dar uma copiada e colada aqui,
Vou colocar no 1. Não, melhor, eu vou colocar ele no 10.1, para ele sair para o mundo externo aqui. Agora, eu vou configurar o roteador. Vou entrar na série dele, não quero entrar no modo diálogo, e vou começar a fazer a nossa configuração. Na configuração, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é colocar os nossos comandos, principalmente de ordem mais administrativa, como o nome do equipamento e assim por diante. Então, eu vou sair do modo usuário para o modo privilegiado e vou colocar o comando para nomear ele. Configure terminal para sair do modo privilegiado para o modo global. E vou pôr o nome do nosso equipamento, hostname router A, underline A. Feito isso, vou entrar na interface F0/0 e vou pôr o endereço IP. O IP address 192.168.10.1 na primeira interface. Máscara de rede 255. Vou expandir aqui um pouquinho para vocês enxergarem. Ponto 255.255.0. E o comando no shutdown para subir a interface. Agora, eu vou checar se a interface está up. Ok, desse lado subiu. Agora, eu vou subir esse outro lado aqui essa outra perna do router. Então, eu vou colocar interface F0/1. O IP address aqui, eu vou colocar o endereço 20.1. E setinha para cima e para baixo, ele mostra os últimos comandos, como no Show History. E dou o comando no Shutdown também. Subi as duas interfaces. Vamos checar, ver se elas estão up. As duas interfaces, então, bonitinho aqui, subiram. Agora, eu vou setar o comando ipleflow ingress, que é o tráfego entrante. E vou salvar com o comando do write, salvar as configurações. O próprio roteador, então, ele pode servir como um servidor de HCP para o Call Manager Express. Então, é preciso que você forneça também um endereço do TFTP para que os telefones possam buscar lá no firmware a configuração. Isso é feito pela Option 150 do DHCP. Vamos lá fazer essa configuração aqui também. Então, IP DHCP pool voice. Vou colocar tudo. Pool voice. A rede network 192.168, opa, 168.10.0, classe C /24, 255.255.0. Vou colocar como default router o endereço 192.168.10.1 para ele buscar a configuração. Como mencionei a vocês, Option 150 dentro do IP 192.168.10.1.
Ainda dentro da configuração, o que eu preciso fazer agora é configurar os serviços do nosso objetivo dessa simulação, que é o VoIP. Então, eu vou dar um exit aqui para sair dentro do modo de DHCP e vou fazer a configuração do telefone service. Quando você aperta o Tab, ele completa o comando. Telefone service, vou colocar o máximo de dialing numbers de linhas max DN5 e o máximo de telefones dos max ePhones, os telefones físicos, max ePhones, também 5. E esse tipo de estratégia é usado justamente para a gente ter a quantidade amarrada aos ramais, quantidade física de equipamentos amarrados aos ramais. IP source address, IP source address 192.168.10.1 port 2000. Lembrando que nós vamos precisar chamar a porta 2000, que é a porta de serviço de voz aqui nesse caso. Auto associados a signing do 1 até o 5. E agora eu vou começar a fazer a configuração dos meus ramais. iPhone DN1. Vou colocar o número do ramal, number. Esse número vocês podem customizar de acordo com a estrutura de rede de vocês. 001. Vou subir mais um. Setinha para cima e para baixo, eu rodo os últimos comandos. DN2, só acompanha com cuidado para você não colocar nenhum número errado. 5402, Enter. Agora eu vou colocar o 3 e vou repetir isso até o 5. O plano de ramal, ele tem que ter uma documentação de rede bem disciplinada. 4. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ele pega todos esses números que eu estou colocando aqui para vocês. 54005. Beleza, criamos todos eles e vamos utilizá-los também. Vou mais uma vez dar o comando do write, ou ainda, se você preferir, você pode dar um exit, mais um exit aqui, e dar o comando write. Do write-se dentro do modo configuração global e write-se no modo privilegiado, ok? O segundo passo é configurar o roteador e o Integrity Service Router para enviar os fluxos para o coletor de fluxo de dados, que é o nosso NetFlow Collector. O software, então, ele vai utilizar os pacotes do Packet Tracer, implantado nos dispositivos finais que podem ser nos PCs, né, no servidor ou no PC, usando a porta UDP 996. E para isso eu vou voltar dentro da configuração Configure Terminal, configuração global, e vou utilizar os comandos ipflow, tracinho export, no destino, que tem o destino 192.168.20.2. Porta 996. E depois ipflow export version 9. E vou novamente dar o comando do write. Beleza? Configuramos. Agora nós vamos configurar o switch, que está aqui no meio. Vou entrar na CLI dele,
Lembrando que apenas nós vamos configurar os telefones, então, como a gente só vai configurar os telefones, então a gente não precisa ter várias vilãs para separar, né? Vou utilizar só a vilã 1 como se fosse uma vilã de voz. É como se eu estivesse utilizando para separar o tráfego de voz. E se você quiser utilizar também as portas do switch para poder separar para o tráfego de dados, você precisa criar duas vilãs. Nesse caso, a gente vai criar uma vilã do tráfego de voz e vai passá-la pelo tráfego VLAN Voice. E nós vamos configurar as portas de 1 a 5 para configurar os equipamentos. Vamos lá. Enable, né, novamente, para sair do modo usuário para o modo privilegiado. Configure terminal. E depois eu vou usar o comando interface range, que vai da porta F0/1 até a porta 5, que é a porta que eu vou usar no modo switch port mode access. Opa, access tem dois Cs. E vou usar o comando switch port voice vilã 1. E vou gravar essas configurações. Agora que eu já fiz as configurações básicas, eu vou checar algumas questõezinhas aqui importantes. Vou vir aqui no meu equipamento, ele está com IP estático, lembrando que o servidor ele vai utilizar um endereço estático e não dinâmico, para que ele possa ser sempre encontrado. Vou vir aqui em desktop ainda e vou procurar o NetFlow Collector e vou habilitar o serviço. Não esqueça de habilitar o serviço para ele começar a fazer as coletas. Vou colocar aqui, ó, só para a gente saber que esse cara aqui é o NetFlow Collector. Esse aqui é o meu router underline A. E esse aqui é o meu switch. Vou colocar um label neles. O switch A. Agora que eu já fiz essa orientação aqui mais de ordem de documentação, eu posso ligar os equipamentos. Perceba que ele ainda não tem IP, tá? Sem configuração. Eu vou usar ao invés de usar o 802.3 AF, que é o Power over Ethernet, eu vou usar a fonte do próprio equipamento para ligá-lo. E vou deixar ele aqui configurando IP. Vou repetir essa ação para os três equipamentos, para os três IPfones. E uma outra questão que eu acho bem interessante falar para vocês, e coloquei já de propósito aqui, foi utilizar os desktops para mostrar para vocês que eu posso também usar o nosso Cisco IP Communicator. E aqui nesse caso, eu posso utilizar o serviço através de um softphone, ao invés de usar um equipamento físico, um device, um dispositivo. Note que eu ainda não tenho endereçamento aqui. Por quê? Quando eu vir aqui em IP Configuration, eu vou pedir que ele consiga receber o DHCP de modo automático do meu Option 150 que eu fiz lá atrás. Agora, quando eu vir aqui, ó, ele já pegou um ramal 54004. Vou repetir essa ação para o dispositivo de baixo. Ah, não, é o de cima agora, desculpem. Vou no desktop e vou DHCP. Aqui na simulação, a gente pode ver a hora que essa ação ela é pedida do dispositivo. Então, ó, eu saio aqui do estático e peço via DHCP. Peço via DHCP. E eu venho aqui em simulação e eu posso apertar o play
para ver essa ação, quando ele pede o endereçamento. Vocês vão perceber que ele vai fazer a solicitação. Alguns ele devolve porque não é para aquele dispositivo, mas como eu quero apenas enxergar essa ação, vou voltar aqui só para mostrar a questão dos pacotes, quando ele troca. Notando aqui que ele está trabalhando até a camada 7 na aplicação para pedir o DHCP. Como essa aula não é voltada para essa finalidade, então eu não vou me atentar à explicação do DHCP nessa aula. Lembrando que eu tenho uma outra aula no canal que você pode depois visitar e acompanhar essa discussão. Vou checar e vou ver se todo mundo pegou. Ó, esse é o 501, tem um ramal, já está com ramal. Vamos checar o de baixo. Ele é o 554.002. E o próximo, que é o 54003. Muito bom. Então, eu tenho os 3 equipamentos que já têm endereçamento, já têm número, e eu posso fazer uma chamada. Então, eu vou fazer uma chamada para o 54001. 54001. Vou lá no 54001 e ele está aqui recebendo a chamada do 54003. Muito bom. Atendi a ligação e posso fazer isso também através do Cisco IP Communicator. Eu vou tentar fazer para aquele 54001 para ver o que acontece. Eu vou fazer uma nova chamada, 54001. Ele deu o sinal de ocupado, busy. Por quê? Porque já está em uma outra ligação. Vou finalizar a ligação e vou fazer uma chamada para o 54002. Opa! Vou cancelar essa ligação. 54, opa, 54002. Vou dar uma olhadinha no 54002. Está recebendo a ligação do 54005. Também atendido. Quando eu vir aqui no NetFlow Collector, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer uma solicitação daqui para cá. Deixa eu desligar ele aqui, peraí. Finalizar a ligação. Vou finalizar. Vou fechar ele aqui. Saindo das chamadas. E agora a gente vai checar se todo mundo tá. Muito bom, agora sim. Agora sim. E eu começo a perceber que já tem o tráfego sendo gerado a partir das chamadas. Quando eu fiz a chamada do telefone 1 para o 2, eu usei o comando através da interface. Mas eu posso também enxergar o tráfego sendo aqui dividido por vários dispositivos de origem e destino. Uma outra forma de enxergar é vir aqui no equipamento e dar o comando show IP cache flow. Então eu enxergo quem está fazendo a chamada, de onde que houve uma solicitação e qual foi a IP de origem e de destino. E quanto tempo ele ficou alocado. Eu posso enxergar as chamadas que são inativas e
os IPs de origem e de destino, como mencionei a vocês anteriormente. Vamos tentar fazer aqui mais uma. Vamos lá. Eu consigo enxergar o source, né, quem fez a origem da solicitação, e o endereço de destino, 192.168.10.6. O objetivo aqui era fazer com que a gente conseguisse enxergar essas solicitações e os pedidos que são feitos para o nosso IP Cashflow e o armazenamento, feito através dessas solicitações de um protocolo chamado de SCCP. Aqui, o objetivo não é discutir a respeito dele, sim mostrar uma coleta feita em momentos distintos, né, dentro da estrutura de rede e a forma que nós podemos controlar o tráfego, ainda mais por estarmos falando de momentos específicos, né, em que a rede ela está sendo muito demandada. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês treinem e façam novamente esse exercício e tragam as dúvidas se vocês tiverem ou quiserem colaborar aqui conosco e com a comunidade agradece as discussões. Eu espero que vocês tenham se divertido e eu vejo vocês num outro momento, num outro tutorial. Até mais!